E se o pedido de desculpas mais comentado da política brasileira, na verdade, escondesse uma jogada de bastidor? Michele Bolsonaro aceitou o perdão de Flávio na frente das câmeras, mas quem acompanha de perto já desconfia. Será que essa reconciliação é sobre amor à família ou sobre uma vaga na chapa que pode decidir o Senado? Vamos por partes, porque a semana foi de tirar o fôlego. Tudo começou com um vídeo. Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência pelo PL, gravou uma mensagem pública pedindo desculpas a Michele, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na fala, ele reconheceu o trabalho dela percorrendo o Brasil inteiro, valorizando mulheres na vida pública, apoiando causas de doenças raras e a comunidade surda. E fez questão de lembrar de um detalhe que dói. Com o pai preso, impedido até de ver os próprios filhos, é Michele quem carrega no dia a dia o peso de cuidar dele. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, disse Flávio, admitindo que alguns momentos causaram desconforto e pedindo que a militância deixasse as diferenças de lado. União, disse ele, antes de qualquer coisa. E a resposta veio. Michele, que havia se recolhido da vida pública depois de deixar o PL Mulher, gravou seu próprio vídeo. Recebeu as palavras de Flávio, segundo ela, com muita paz. Falou de verdade, de coragem, de erros que são humanos. E aceitou o pedido de desculpas, agradecendo especialmente as amigas Celina Leão e Damares Alves, que teriam trabalhado dia e noite para essa reconciliação acontecer. Deus está no controle de tudo, finalizou. Bonito, não é? Mas aqui é onde a história para de ser só sobre sentimentos e começa a ficar tensa. Porque nos bastidores, o cenário da vice de Flávio virou um verdadeiro quebra-cabeça. Primeiro se cogitou Ciro Nogueira, nome de peso dentro do PL, mas as encrencas em torno dele fecharam essa porta. Depois surgiu Tereza Cristina. Depois, Daniela Marques, ex-presidente da Caixa. E aí veio a resposta seca, atribuída a Valdemar. Ela não tem voto. Não é sobre competência, dizem os bastidores, é sobre base política. E é exatamente nesse vácuo que a reconciliação com Michele ganha outro peso. Porque, segundo quem acompanha de perto o tabuleiro, Michele saiu dessa briga toda perdendo terreno. Perdeu força entre mulheres da direita. Viu sua amiga Priscila Costa desistir de concorrer ao Senado pelo Ceará. Perdeu também o embate interno sobre Ciro, já que o PL segue apoiando o nome dele. Mesmo assim, ela sinalizou ao partido disposição para conversar com Flávio sobre sua própria candidatura. E é aí que a pergunta que ninguém tira da cabeça aparece. Será que o destino dela não é mais o Senado, e sim a vaga de vice na chapa presidencial? Pense bem, se Michele bater o pé e disser que quer ser vice, tem quem garanta que Flávio aceitaria na hora. Na hora, porque o cálculo político é implacável. Depois dos escândalos envolvendo o Banco Master salpicando nomes por todo lado, Flávio não pode se dar ao luxo de escolher errado. Precisa de alguém comprometido, com voto de verdade, sem esqueletos escondidos. E goste-se ou não, precisa ser mulher. A pergunta que fica no ar, e que talvez você já esteja se perguntando também, entre Michele e Daniela Marques, quem você colocaria nessa cadeira? Não existe resposta fácil, e talvez seja por isso que ninguém, nem dentro do próprio PL, consiga fechar essa conta ainda. Enquanto isso, o tabuleiro internacional também entrou em jogo. Depois de Lula insinuar, em discurso, que o secretário de Estado americano Marco Rubio poderia até montar um comitê para apoiar uma candidatura de Flávio, o próprio governo dos Estados Unidos veio a público. Por meio de nota oficial, o Departamento de Estado afirmou manter interesse histórico e global na liberdade de expressão e na integridade dos processos democráticos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Um recado direto. Na mesma semana em que Lula garantiu que iria derrotar todos em nome da defesa da democracia. E se você pensou que a semana não tinha mais reviravoltas, respira fundo, porque o nome de Flávio Bolsonaro voltou a aparecer envolvido em outro imbróglio, agora de origem judicial. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre Jair Bolsonaro, que teria recebido parte dos recursos vindos do Banco Master. O gatilho foi uma notícia-crime apresentada pelo deputado petista Lindbergh Farias, mirando os 61 milhões de reais que o banco teria destinado ao projeto. E aqui, segundo análises que acompanham o caso de perto, existe uma notícia boa e uma ruim para Flávio. A boa. Tudo o que foi dito até agora aponta para uma operação lícita,
Um investimento como tantos outros que o banco fez em produções audiovisuais, incluindo, segundo se comenta, filmes sobre outros ex-presidentes. O próprio Flávio já teria pedido que o caso fosse investigado e afirmado disposição total para colaborar. A má notícia é o desgaste. Porque cada manchete, verdadeira ou não, corrói a imagem numa campanha em que basta o nome de Flávio aparecer ligado a uma investigação para uma parte do próprio eleitorado de direita hesitar e cogitar votar em outro lado. Um paradoxo cruel da política brasileira, onde a dúvida pesa mais do que a prova. E é dentro desse turbilhão, entre desculpas emocionadas, vices que somem do radar, embaixadas se pronunciando e inquéritos correndo em sigilo, que o Brasil segue de olho num só desfecho. Quem vai estar ao lado de quem quando a poeira baixar? Porque no fim das contas, a pergunta que fica na garganta de quem assiste a tudo isso é simples e incômoda ao mesmo tempo. Reconciliação de verdade ou reconciliação de conveniência? A resposta, meus caros, talvez só o tempo e as urnas vão entregar.